Bom dia, meus amados. Poderíamos dar o título para esse tema: o colapso dos sistemas tridimensionais, da terceira dimensão. A Terra, desde que foi criada, desde que ela existe, ela viveu essa dimensão 3D, A sua humanidade que está aqui está com a consciência adaptada a 3D. Só que agora as coisas estão indo para 5D, para a quinta dimensão. Há uma elevação de frequência, de vibrações, de energias nesse planeta e tudo se modifica. É natural isso. As próprias plantas, os animais, o ar, a água, tudo vai recebendo energias mais elevadas. Obviamente, os seres humanos também, e principalmente a sua consciência, porque quando a gente olha uma pessoa, nós vemos um corpo humano, mas o corpo humano é a forma daquela energia que está concentrada ali. Ali existe uma consciência, existe uma inteligência, existe um mini-universo ali. E cada um reage de acordo com o grau de entendimento que tem. Obviamente a Terra faz uma transição, não é uma mudança, é uma transição. É como se a Terra explodisse, deixasse de existir e no lugar dela surgisse um novo mundo totalmente diferente, mas muito mais elevado. Só que isso está acontecendo de uma forma real, não tão lenta, porque nós já falamos que uma transição precisa em média 300 anos. Estamos já no seu final, nas últimas décadas. E nós vemos agora realmente a mudança, porque é preciso que essa mudança seja percebível, ou perceptível. Então, para que a nova Terra surja, a Terra de quinta dimensão, obviamente os sistemas de ou terceira dimensão precisam colapsar. O colapso. Colapso, o que é? A falência múltipla dos sistemas. Todos os sistemas deverão ser resetados, substituídos. Quando se fala em Gesara é a mudança global dos sistemas, é isso? As pessoas confundem. Falou de Gesara, falou de dinheiro, falou de financeiro. Bom, o financeiro é um ponto do Gesara, assim como é a política, como é a mídia, como é a religião, como é o ensino, como é a ciência, como é a medicina, como é a energia, os alimentos, é tudo, Tudo vai mudar porque tudo é parte do todo. Então vamos lá fazer algumas análises aqui, alguns tópicos, Porque nós devemos estar preparados para essa troca de sistemas. Primeiro para o colapso, depois para a implementação ou implantação dos novos sistemas. Quem não estiver, no mínimo, aceitando a possibilidade da mudança, vai ter que fazer sob choque. Porque é assim, quando você não aceita algo e precisa daquele algo, não há outra forma do que ser um choque. O que nós estamos vendo hoje? As pessoas começando a ter problemas de todos os níveis, físicos, emocionais, psicológicos, mentais, de consciência, porque elas não estão aceitando. A grande causa de todos os males já era antes e vai ser cada vez mais a resistência em aceitar as mudanças, compreender as mudanças. Não há como não sentir dor se tiver que fazer a mudança à base da força, como se diz, à base da troca dura da energia, porque há resistência. Seria muito mais fácil compreender, aceitar e navegar nesta onda da mudança. Porque muita gente gosta de mudança, mas na hora de fazer a mudança não quer. Então, em primeiro lugar, o que vai mudar é o sistema de crenças. Tudo que a gente acreditou foi aquilo que foi vivido na terceira dimensão. As experiências, a vivência, aquilo que nos ensinaram, que nos disseram, que nos mostraram. E agora nós vamos descobrir que tudo isso não vai existir mais. Porque uma outra realidade vai surgir. Então, mudar as crenças, eu diria que é o tópico número 1 neste tempo de transição planetária. Sem mudar
o sistema de crenças, é bem provável que a dificuldade, a dor, o sofrimento aumente. Então vamos começar a pensar nas possibilidades. Não adianta defender com unhas e dentes a tua versão, porque a tua versão é uma forma de entendimento, diferente da versão do outro, que é outra forma de entender as coisas numa mesma realidade. Quando se resiste, quando se quer impor a sua própria versão, há um choque de realidades. E aí há a confusão, um sofrimento desnecessário. Vamos, a partir de agora, no mínimo, pensar em cada situação que surge, nas possibilidades diversas que há. Porque aquela pessoa falou tal coisa, a outra falou diferente. Cada um falou da forma que compreende, mas estão falando numa mesma situação, vista por ângulos diferentes. Não há nada de errado nisso. Crença não é só religião. A religião é um tipo de crença. Crença é tudo aquilo que se acreditou. Os tópicos seguintes que eu vou colocar aqui agora fazem parte dos sistemas de crenças. A ciência, por exemplo. A ciência é um sistema de crença. Alguém interpretou de alguma forma tal situação, tal assunto e colocou para a humanidade. E a humanidade aceitou, acreditou. Uma crença coletiva. Mas quem é a ciência? Será que as pessoas da ciência não têm interesses? Alguém não paga para ser divulgado? A gente acreditava na ciência. Eu acreditei na ciência. Hoje não acredito mais, e você também provavelmente não acredita. Por quê? Porque nós começamos a ver a verdade, que tudo é um jogo de interesses. Por isso o colapso necessário dos sistemas da 3D. A ciência divulga aquilo que interessa àquele grupo que comanda o mundo, porque tudo funciona à base do pagamento. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar muito bem para alguém falar aquilo que eu quero que ele diga. E ele vai falar porque todo mundo tem um preço. A questão é chegar no preço de cada um. Então, a ciência, ela engloba um conhecimento que a maioria das pessoas não tinham ou nunca tiveram, e é passado aquela informação e se torna um fato comum, para a coletividade, para a humanidade. Mostraram partes de verdades e muita mentira. A medicina é parte da ciência. Quando se fala em medicamentos, se fala em remédios. Ela remedia, porque ela não tem interesse na cura. Nunca teve, porque a medicina sempre foi patrocinada pela indústria farmacêutica, pelos laboratórios, pelo receituário. Remédio que cura não dá lucro. Essa teoria foi defendida até muitas vezes por cientistas honestos. Remédios que curam não dão lucro, portanto são suprimidos. O negócio é manter o cliente ativo. Mas a medicina cura algumas doenças? Sim. Ela cura quando ela te tomou todo o dinheiro, ela não tem mais interesse em manter você pagando. Ou você morre ou você cura porque o dinheiro acabou. Quando acaba o dinheiro, o cliente perde a validade, Ninguém quer ter um cliente que não tem dinheiro. Os medicamentos, a maioria deles são tirados de essências de plantas naturais, coisa da natureza, que não faz mal nenhum. Por que o remédio tem efeito colateral? Porque é misturado produtos químicos, elementais, exatamente para que surjam novos efeitos físicos ou emocionais, enfim, para que as pessoas possam ter a necessidade de mais e mais e mais e mais e mais medicamentos. Não acaba nunca. Não adianta ficar discutindo isso, querer defender A, B, C ou D. Você sempre foi enganado. Eu sempre fui enganado. E toda a humanidade sempre foi enganada, porque sem esse engano não haveria possibilidade de domínio sobre as massas. Esse também é mais um sistema que vai colapsar.
Vai colapsar o sistema de crença, vai colapsar as religiões, vai colapsar a ciência, vai colapsar a medicina, vai colapsar a crença nos medicamentos, vai colapsar tudo aquilo que nos disseram até aqui. O ensino começa por ali. O que é ensinado? Se você vai pegar um animal e você quer domesticar ele, quer adestrar, o que você vai ensinar para ele? Aquilo que você quer que ele faça. As pessoas foram adestradas, não foram ensinadas. Houve um adestramento da raça humana para servir de marionete para aquele pequeno grupo que sempre comandou a humanidade. Esse sistema também vai colapsar. Tudo vai mudar, mas não vai ficar pedra sobre pedra. E o ensino é fundamental que mude e mude profundamente. Aliás, dentro da quinta dimensão não vai haver mais escolas, universidades, porque as pessoas têm o conhecimento dentro de si, não precisa buscar nada, mas absolutamente nada fora. A energia, outra forma de submissão, de escravidão. Pela energia se controla a humanidade também. Porque a energia é parte da própria produção, inclusive a produção de alimentos. Sem energia não há produção, sem produção não há comida, sem comida há fome, há guerras, há necessidade, porque tudo foi distribuído em migalhas para poder receber em troca o dinheiro de todas as pessoas do mundo. É fácil entender isso, né? Observe. Quanto você precisa trabalhar para sobreviver? Não há vida, há sobrevivência. Você trabalha o tempo todo, a vida toda, para sobreviver. Porque tudo que você produz, tudo que você ganha, você vai acabar deixando para os outros. Seja na forma de compra de energia, na forma de compra de alimentos, medicamentos, enfim, de taxas e serviços. Nós somos escravos do sistema 3D. E não adianta dizer algo em contrário, porque não há sustentação em nenhuma teoria que se diga o contrário. 98% da humanidade é escrava do sistema 3D, da Matrix. Os 2% que não são aqueles que fazem parte e compactuam com o comando. E vamos para o sistema financeiro. É mais uma coisa extraordinária. O sistema financeiro foi uma forma inventada de amarrar mais um pouquinho a dependência de cada ser humano. Não basta você precisar receber um pouco pelo teu trabalho para poder distribuir depois, como eu falei aqui até agora, né? Você também dependia de um sistema que comandasse esse dinheiro, né? Os bancos, os banqueiros. Eu lembro que quando tivemos o governo do Brasil na pessoa do Fernando Henrique Cardoso, ele fez lá um processo de mudanças e a inflação ficou praticamente zerada há um bom tempo, vários anos. Mas o juro bancário do cartão de crédito e do cheque especial e mais o que tinha na época, que hoje já mudou tanta coisa, enfim, o saldo descoberto do banco, que cada um usava lá o limite, uma inflação quase zerada, quase zero ao ano, dava em torno de 250% de juros para quem estivesse usando limites financeiros. Então, se você aplicasse lá R$1.000, você ia ganhar num ano R$10. Mas se você tivesse que usar um crédito do banco de R$1.000, após um ano, esses R$10 que você ganharia tendo a aplicação, você gastaria 250, vai dar mais 2.500. Então a dívida de 1.000 foi para 3.500. Então é uma coisa realmente incompreensível. E nós aceitamos isso. O povo aceitou.
porque é imposto, é imposição. Não tem o que fazer, contra a força não há resistência. Os sistemas políticos também vão colapsar, porque o sistema político do mundo ele foi progredindo de tal forma que ele sempre privilegiou aquele que comanda. E nas últimas décadas, nós vemos um inchaço tão grande dentro dos sistemas políticos, dentro dos governos, que não tem mais como sustentar. Não há mais. Veja os salários de um político, um deputado, um senador, um prefeito, um governador, um juiz, tem salários de centenas de milhares de reais. Aí tem aquele que ganha um salário lá de 100 mil reais e ainda precisa de 20 mil para auxílio moradia, porque daí ele não serve uma moradia de um salário mínimo como um trabalhador comum paga de aluguel. Precisa de uma casa de 20 mil. Aí ele tem que ter 100 mil de viagens, porque ele viaja muito. Aquele que trabalha bastante não tem tempo de viajar, não precisa de nada. Então, quando a gente olha essas coisas, a raia da loucura que chegou à humanidade no se aproveitar de situações. Lembrem-se que quinta dimensão é cooperação. Nós já temos a informação que dentro de bem pouco tempo vai mudar tanto no sistema de governo do mundo que o que tem hoje de funcionários, por exemplo, em qualquer setor público, vai restar apenas em torno de 3%. 3%. 97% é desnecessário. Vai sair. Porque não tem o que fazer. Nós vamos ver isso muito em breve. E assim a gente poderia enumerar tantas e tantas e tantas coisas, mas vamos deixar só mais um tópico aqui por último, que é a mídia. A mídia é o office boy das trevas. É claro que quando a gente fala aqui em todos os sistemas, nós também temos a informação já de 5 anos atrás, e hoje deve ter mudado já mais, que existe infiltração de seres do bem dentro de cada sistema para poder provocar as mudanças. Então, em cada sistema, 5 anos atrás, a informação que veio, a estatística que veio do alto, dizia que em torno de 10% dos profissionais de cada área eram seres iluminados que estavam lá para promover as mudanças, mesmo sofrendo ataques dos demais. Então, dentro da ciência, dentro da medicina, dentro do ensino, dentro do sistema financeiro, dentro dos governos, dentro da mídia, dentro de tudo o que se possa indicar aqui, tem uma parcela de seres promovendo as mudanças que estão lá para provocar essas mudanças. São seres do bem. A mídia é o braço direito das trevas. Hoje, um profissional de mídia que queira trabalhar para a luz, ele tem muita dificuldade. Ele vai ser primeiramente tentado a mudar de lado. Se ele não mudar, ele vai ser boicotado de tal forma que ele não vai conseguir quase trabalhar. Todas as pessoas que têm um pouco de consciência acima da média, hoje vê a mídia com uma forma, ridícula de divulgação de informação. Aliás, informação nada. Porque existe um centro nessa mídia que cria tudo o que é preciso divulgar. E eles exigem que todos os seus associados divulguem a mesma coisa da mesma forma. Mas sabemos que tudo isso é necessário para colapsar definitivamente todos os sistemas da 3D. Quando as pessoas dizem, não acontece nada, não acontece nada, bom, eu diria, então você está cego, surdo, mudo. Porque se você está enxergando, você está vendo. Se você está ouvindo, você está ouvindo, né? E se você está assistindo, você está assistindo. Realmente, o desespero do velho sistema em permanecer. O colapso é o termo que define a situação atual. Então agora, eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.
Bom dia, meus amados. Sabemos que na quinta dimensão, quando tudo estiver já resolvido, não haverá mais morte, também não haverá mais concepção. Haverá corporificação e não reencarnação. Então não haverá mais a entrada dos espíritos num corpo humano através da concepção, como hoje, né? Lá no ventre da mãe, passar pela gravidez, depois nascer bebezinho, esperar um tempo até crescer. Não vai precisar mais disso, né? Porque a alma faz isso agora enquanto está numa escola da dualidade, das polaridades, está aprendendo. Então ela precisa passar por esses processos, né? Que o próprio desencarne é para libertar a alma, para ela poder avaliar a sua performance. A gente já falou disso tantas vezes. Então agora ainda estamos vendo crianças nascerem, e enquanto nascem crianças, acontece a concepção, e existe essa concepção, né? Porque é concebida através da relação sexual de um homem, de uma mulher, um pai e uma mãe. Nem sempre é o pai e a mãe, um casal, família, pode ser pessoas que mal se conhecem, mas enfim, é preciso ainda que haja a cópula, que haja o ato sexual, que haja a condição do processo da fecundação, né, de um novo ser, que é o que nós chamamos de concepção. Aqui nós vamos falar hoje aquilo que nos é passado pelas altas esferas das consciências elevadas, que tudo sabem e que não tem. Até pouco tempo atrás a gente não tinha nem condições de entender muita coisa. Agora nossa consciência começa a se expandir e nós começamos a compreender certas informações, por isso que estão vindo. E mais adiante nós vamos saber tudo isso e muito mais. Então agora surgiu essa ideia, essa intenção, porque é assim que funciona, de passar algumas informações a respeito para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento de como acontece. Porque tem pessoas que dizem assim, eu não pedi para nascer. Eu vi essa semana alguém entrou em contato comigo, muito triste, dizendo que, não sei se era filho ou se era filha, dizia assim, você me criou, agora você tem a responsabilidade de fazer as coisas para mim, me ajudar, me sustentar. É a coisa das pessoas que não têm a mínima vontade de fazer nada e trabalhar, principalmente, né? São os aproveitadores. Não tem responsabilidade nenhuma. Eu vou contar aqui agora como acontece a concepção, como as coisas são, e as pessoas vão entender que a responsabilidade ela é dividida sempre. Não tem, porque é pai, porque é mãe, porque é isso, porque é aquilo, tem que ter responsabilidade maior ou menor. Todos os seres humanos da Terra, neste tempo de terceira dimensão, de provas e expiações, seguiam a tal da roda de Sansara. Nasce, cresce, vive, morre, às vezes nasce e morre logo, não tem importância, mas todos os que nascem morrem. Precisa, porque é lá no plano astral que a alma lembra, né? Na quarta dimensão ela consegue lembrar das vidas passadas, todos os seus aprendizados, né? Os seus erros, os seus acertos, e ela faz um novo projeto para uma nova encarnação para continuar o aprendizado, porque ela sabe que tem que ir até o fim. Quando chegar ao final, faz a ascensão, né? Muitos já fizeram, muitos vão fazer agora. Então a morte é do corpo físico, a alma não morre, ela desencarna e ela se liberta. Depois daqueles períodos de perturbação, que é natural, até ela se achar realmente desencarnada e nos planos, né, das colônias ou em outros lugares, enfim. Mas enfim, encontrando-se a alma num plano astral de quarta dimensão, numa colônia espiritual, já consciente de que ela está desencarnada, também ela já avalia as suas vidas passadas e já faz um projeto para o futuro. Aí ela sabe que precisa reencarnar. Aí existem muitas almas nessa condição e lá elas se encontram e elas se reconhecem como já ter vivido juntas em muitos momentos do passado, não viveram juntas, mas elas têm situações idênticas de vibrações e frequências que elas precisam consertar.
Então ela se encontra com algumas outras almas e começam a trabalhar um plano coletivo de reencarnação, formar uma família. Quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, quem vai ser filho, irmãos, irmãs e depois até marido e esposa e vai indo. É um plano fantástico que nós pouco podemos ter como entender agora com a nossa mente ainda na 3D, né? Mas é um plano coletivo. Então, quem é pai, quem é mãe, vem primeiro, encarna, e depois chega o tempo, eles se encontram, namoram ou não namoram, mas enfim, se encontram e casam ou não casam, não importa. Vão conceber uma criança. Aí vem aquele que estava programado para ser o seu filho. Aquela alma que está lá, que vai vir como filho, ela sabe exatamente quem são os seus pais, aonde eles estão, que eles já se encontraram, sabe que eles já estão juntos e sabe que no dia e na hora tal eles vão ter uma relação sexual. A mãe está fértil, no período fértil, está com o óvulo pronto e é o momento da concepção. Então o que acontece? Essa alma ela vem, já está em consciência, porque ela não tem forma humana, ela não tem corpo, é uma consciência. Ela já está ali junto com os seus futuros pais. Aquela energia que vai formar um novo ser humano, um novo corpo, é uma consciência, já está ali, esperando. Por que ela está ali esperando? Ela não precisaria ficar ali esperando, né? Poderia ser natural. Não, mas ela precisa estar ali. E agora que vem uma parte muito interessante, que infelizmente a ciência não sabe disso ou não quer mostrar isso, né? Por que a mulher tem um óvulo só? E o homem tem entre 200 a 300 milhões de espermatozoides numa única ejaculação. Ali que estava o grande segredo. O óvulo basta um. É um ovo, na verdade, né? O óvulo. Que depois vai se dividir em células e começar a formar um corpo. Mas por que tantos milhões de espermatozoides? Porque cada espermatozoide ele tem um DNA diferente. Senão não bastaria um, como um óvulo. Por que tem tantas possibilidades? Porque aquela consciência, que é uma alma que vai reencarnar como filho daquele homem, daquela mulher, ele precisa ter um DNA que vá ser compatível com o plano de alma para esta encarnação que ele escolheu. Quem fornece o DNA é o pai. A mãe fornece o óvulo. Quando o homem ejacula, aqueles 200 a 300 milhões de espermatozoides saem ao mesmo tempo e tem alguns centímetros lá, pouca coisa de espaço entre esses espermatozoides e o óvulo, né, que está lá no útero da mãe. Mas é um tempo suficiente para que aquela consciência que vai encarnar fazer a identificação de qual espermatozoide é o ideal para ela, que vai formar o corpo que ela precisa, porque o plano de alma dela prevê milhões ou bilhões de possibilidades, que nós sabemos disso, já falamos disso. Então ela vai ter um corpo. Se ela tem que ter olhos azuis, tem um espermatozoide. Se ela tem que ter olhos azuis e cabelos escuros, vai ter outro espermatozoide. Se tiver cabelos escuros, ele vai ter que ser careca, vai ter outro espermatozoide. Se tiver que ter essas 3 características mais a tendência para engordar, é um outro espermatozoide. Se tiver que ter a tendência para ter alguma doença, para espiar, para pagar, resgatar alguma dívida do passado, vai ser um outro. E assim por diante. Então as possibilidades são entre 200 e 300 milhões de possibilidades. Cada espermatozoide é diferente, cada um tem um DNA, cada um tem uma energia que vai formar o corpo perfeito que aquela alma precisa. E ela vai identificar através da frequência. É instantâneo. Quando ela identifica o espermatozoide, mas isso são frações de segundos, ela faz um link. A energia desta alma que está ali ainda fora do corpo, que ela ainda não tem corpo, na verdade, é uma energia muito alta, muito elevada. Ela faz um link, é como ligar um fio de luz numa tomada. Recebe uma energia tão grande aquele espermatozoide que ele ganha uma velocidade incrível e chega primeiro dos outros, lá no óvulo. Como o óvulo está
pronto, está maduro, como se diz, né? Ele é tipo uma esponja, ele fica aberto, né? É um material poroso que tem aberturas. O espermatozoide, no momento que ele entra por primeiro, o óvulo tem uma consciência, obviamente, é da natureza. Ele sente que recebeu e fecha. Ninguém mais entra. Aí as pessoas dizem, mas quando dá gêmeos, trigêmeos. Bom, aí são 2 óvulos ou 3 óvulos. Não adianta. Se tiver um óvulo só, não tem como dar gêmeo. Se tiver 2, aí vai dar gêmeo. E são 2 espermatozoides, 2 almas que vão reencarnar. Totalmente diferente. A única coincidência é que é ao mesmo tempo. Então é muito interessante isso e é fácil de entender. Porque senão seria uma loteria, a alma vai ganhar o corpo que vai receber lá uma encomenda e não sabe nem o que tem lá dentro do pacote. Não, ela escolheu tudo, 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 tudo. Por isso as pessoas não podem ficar lastimando, reclamando da vida, porque tudo que acontece, tudo que tem e o que deixa de ter é uma escolha da própria alma quando ela está lá num plano mais elevado que a 4ª dimensão. Ela escolheu o que era melhor para ela. Por isso nós temos que honrar o nosso corpo físico. Nós pedimos aquele corpo. Pedimos, escolhemos e aceitamos e enfim, tivemos escolhas e não 1, 2, 3, 4, 200 milhões ou até mais, né? 300 milhões de opções. Por que reclamar agora? Então, quando há concepção, a alma já está com o seu devido invólucro, né? Prontinho. Agora ele vai desenvolver. Aquele óvulo vai se dividir em 2 células, depois em 4, depois em 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. E vai formando aquele corpinho, né? 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, vai desenvolvendo. As informações que nós temos é que a reencarnação, ela se dá exatamente na concepção, porque não tem outra explicação. Tem que ser assim, né? Porém, há um tempo em que a genética humana ela pode sim ter alguns problemas, né? Alguma situação que pode provocar uma situação que não há a concepção. Há fracassa a concepção, vamos supor assim, né? Não deu certo. Porque às vezes tem também muita coisa envolvida. Tem os karmas da mãe, por exemplo, né? Que tem que passar por alguma situação. Então aquela alma que está ali encarnando, ela fez todo o processo, escolheu o seu espermatozoide, a sua genética, o seu DNA, e agora aquele corpo vai estar sendo formado ali no útero da mãe. E ela, para uma questão de garantia, ela fica até algumas semanas. Aí alguns dizem 8 semanas, tem alguém que diz até 12. Eu acho que não é preciso tanto, mas enfim, que seja lá 6 semanas, 7, 8, 9, 10, não importa. Ela fica do lado de fora do corpo da mãe, acompanhando, mas ela não está ainda dentro daquele corpinho. Se dá tudo certo, aí ela vai começar a ocupar aquele corpo e se instala naquele corpo. E vai desenvolvendo e vai, ali começa, é quando começam os primeiros sintomas da gravidez. Quando a mãe começa a sentir algumas coisas, tipo um enjoo, por exemplo. O bebê já está, a alma já está ali dentro, aquele bebezinho já tem a alma. O enjoo é provocado por uma diferença energética, uma frequência diferente. São almas que tinham alguns atritos em vidas passadas e acontece muito entre pais e filhos. E aquela frequência meio que não combina, né? Tem alguns atritos ali, então há um certo desconforto, tanto da alma que está reencarnando, quanto da mãe, mesmo que seja inconsciente, e provoca alguns sintomas, né? Às vezes a própria alma que está encarnando, ela, depois que ela assumiu aquele corpinho, ela começa a ter um medo muito grande, porque aquela mãe era uma inimiga do passado, já matou ela, e ela pode ficar apavorada e se boicotar.
se auto-abortar. São os abortos espontâneos, né, que acontece muito ainda. Às vezes a mãe sente uma repulsa tão grande por aquela gravidez, porque ela inconscientemente sabe que ali também está um inimigo do passado, e ela não quer essa criança, ela não quer essa alma, então ela faz um aborto provocado. Mas tem muitas situações, né? E são casos e casos, e depois gera consequências lá adiante, enfim, né? Vamos falar hoje só da concepção, que é uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, belíssima, né? Então, aquela alma está lá no corpinho, passa algumas semanas e ela está já dentro do corpo, né? E começa a desenvolver. E ela fica esperando os 9 meses lá, que ultimamente parece que as crianças estão nascendo de 36 semanas, 37, algumas até 35. Estão com pressa, né? Tá todo mundo com pressa agora. É comum hoje não chegar mais 39 semanas, mas isso também não importa. E daí ela vem para o mundo. Quando ela nasce, ela lembra, lá dentro do útero, ela lembra de todas as vidas passadas, ela lembra de tudo. Ela está ainda como se fosse lá na 4ª dimensão. Quando ela nasce, que ela dá a primeira respirada, além de queimar aquele oxigênio, né, que queima um pouquinho a garganta dela, por isso ela chora, ela já tira uma parte daquela lembrança, ela já começa a esquecer das vidas passadas, mas assim mesmo, até os 7 anos, ela lembra bastante, né? Por isso que tem assim, muitas histórias de crianças que brincam com amiguinhos invisíveis, né? Na verdade, invisíveis para os adultos. A criança até nome dá para aquela criancinha que brinca com ela, porque são outras almas que estão ali brincando. E ela enxerga, ela lembra, né? Principalmente as crianças que nascem hoje, elas lembram muito mais, porque vai chegar o ponto que elas vão nascer, vão crescer e vão passar dos 7 anos e vão lembrar, continuar lembrando. Nós no futuro vamos lembrar das vidas passadas como se fosse ontem, né? A gente vai lembrar de tudo. As histórias não precisam mais ser contadas, nós vamos saber. O conhecimento não precisa mais aprender, nós vamos ter ele já dentro pronto, né? Então a criança vai nascer com o corpo que ela pediu. Aquele DNA que ela escolheu, aquele formato, aquelas tendências. Se ela tem a tendência para trabalhar um vício, por exemplo, ela vai trazer um corpo que tenha necessidade e tenha também consequências do uso da prática do tal vício, né? Se ela escolheu passar por uma doença difícil, vamos supor um câncer, por exemplo. Ela escolheu um câncer porque ela tem uma dívida muito grande do passado e para garantir que ela consiga fazer a ascensão nesta vida, ela quer uma doença. Caso ela não consiga fazer nada que supere, porque nós podemos pagar o nosso débito com qualquer moeda. Então ela vai ter a tendência para um câncer, e o corpo precisa ter a tendência, porque tem corpos que não têm tendência para certas doenças, né? Por isso tem tanta diferença de sangue, enfim, de imunidades, né? Nós vamos realmente ver isso mais adiante perfeitamente, entender tudo isso assim como uma coisa que a gente sempre soube, né? Se a pessoa tinha dentro do plano de alma dela, né? Essa alma tinha um plano de vir e nascer com um defeito físico. Então ela escolheu lá, naquele momento da concepção, um espermatozoide do seu pai, que tinha no seu DNA, na formação daquele corpinho, né, pequeno, que depois ia crescer com o tempo, aquele defeito. Então tudo é planejado nos mínimos detalhes, mas é tão grande esse planejamento que nós, na consciência 3D, não temos capacidade ainda nem de avaliar. É realmente fantástico. Tudo foi planejado. Isso nós chamamos de plano de alma, de acordo com o plano de alma de cada um, as escolhas. Se não bastasse isso, essa alma vai crescer, vai se desenvolver, né, como pessoa humana, e depois ainda vai ter as escolhas no seu dia a dia. As situações que ela escolheu vão surgir, mas ela ainda tem mais uma escolha de fazer ou não fazer, aceitar ou não aceitar, de seguir ou não seguir. Por isso nós podemos mudar o nosso passado sempre
com o presente. Nós não podemos mudar lá o passado, mas mudamos a nossa história com o presente. Mudamos o nosso futuro com o presente momento, sempre através das nossas escolhas. O plano de alma de cada um inclui a responsabilidade da alma que reencarna e dos pais que assumiram essa responsabilidade. E assim nós estamos aqui hoje, adultos, né? Passamos por todo esse processo. Por isso, a responsabilidade que nós temos não é só aquilo que a lei cobra de nós, que a sociedade cobra. Nós temos a responsabilidade interna, única, verdadeira e intransferível. Precisamos cumprir o nosso plano de alma. Agora eu vos deixo, como sempre, com um abraço de luz. Namastê.